Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 3 de maio de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, um assunto pendente que o tarô vai trazer a orientação e no final encerraremos com uma mensagem com as runas. Então vamos lá, vamos ver aqui primeiro os signos. Sempre a gente traz a mensagem aqui signo a signo. Vamos ver aqui o baralho cigano pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Vamos lá. Que o povo do Oriente envolva, que Santa Sara Kali envolva profundamente esse baralho cigano para a gente ter a mensagem semanal, signo a signo. Então vamos abrindo aí agora, começando, a abrir a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos ver aqui o que temos aí, o que Santa Sara, o que o povo cigano dá dica aí pra gente, essa semana. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries, os arianos. Os arianos sai a carta número 12, que é a carta dos pássaros. Os pássaros é uma carta tema de parceria, de namoro, o amor está no ar. Então, bom para resolver questões de parcerias, de namoro. E ela é uma carta que os arianos vão ter apoio, ajuda, É uma carta que dá na redução numerológica 1-3. E 1-3 traz expansão, 1-3 traz crescimento. Porém, junto com as pessoas, apoiar, acordos, leveza, são pessoas que voam na mesma direção, mas com leveza, sem sufocar, com suavidade. Então é uma carta extremamente positiva, porque geralmente vem dupla, a carta dos pássaros fala de dupla que cresce, por isso que é uma das cartas de acordo, por isso que é uma carta de apoio, de ajuda, na redução dá esse 3, que é expandir junto, na mesma direção, com leveza, sem sufocar, E vamos para os taurinos, pessoal de touro, sai a carta número 20, que é a carta do jardim, É uma carta que fala de fazer mais lazer, sair um pouco da rotina. O jardim é uma carta tema de lazer, de passear, de fazer coisas gostosas. É uma carta boa para mexer essa semana, taurinos, com ervas. Ela representa a carta das ervas. E olha o número da carta, 20, que dá um 2. O 2 é parceria, O 2 fala de união, o 2 fala de parceria, o 2 fala de compartilhar. É uma carta de prazer e a palavra-chave dessa carta é uma carta espiritual que fala de recompensa, de colheita, de merecimento. Então, se vocês estão esperando alguma coisa aí, algo positivo vai acontecer com vocês aí, É uma carta que traz esse momento de felicidade. A palavra-chave é felicidade, alegria. E 2 fala de compartilhar, de estar junto com outras pessoas. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos. Sai a carta número 25, que é a carta da aliança. Aqui são elos fortes. A aliança fala de sociedade. A sociedade é que se mistura tudo, Então mistura tudo, é muito unido. Fala de vínculos fortes, fala de formalização de relacionamentos.
Na parte espiritual, essa carta dá um 7 na numerologia, e esse 7, ele fala disso. Esse 7 fala da espiritualidade, está muito vinculada a vocês. Cuidar do círculo, cuidar das pessoas próximas. A aliança é cuidar do entorno, de quem está próximo, fazer vínculos fortes, né? Estar realmente junto, com a mão dada, né? Isso é a carta da aliança, formalizando as situações. E a espiritualidade, por ser um 7, a espiritualidade vai estar junto aí com vocês, tá certo? Vamos lá agora para o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos. Sai a carta número 26, que é a carta do livro, né? O livro, cancerianos, é uma carta tema que fala de estudos e trabalho. Então tá bom para quê essa semana, cancerianos? Estudar e trabalhar. Ela traz prosperidade, porque no arcano menor é ouros, né? Então ela concretiza, materializa. No número dá um 8, então oportunidades, poder. É uma semana que tem que ser mais planejada. O livro, né, fala de começo, meio e fim. Uma semana, tudo que tiver aqui no mental, né, escreva. Quando a gente escreve parece que materializa, fica mais fácil de visualizar, com lógica, com organização. O planejamento é essencial. E a dica para vocês é manter as coisas em segredo. Essa carta não é de comunicação, ao contrário, mantenha as coisas fechadas. Uma carta de racionalidade, de lógica, ela não é emocional. Então, para conseguir concretizar as coisas, traz aí a racionalidade, né? E vai fechando aí as coisas, não abra para as coisas para as pessoas. Vamos agora para o pessoal de Leão. Nós vamos agora para os leoninos. Sai a carta número 32 do baralho cigano, a Lua. A Lua é uma carta que é uma semana boa aí para fazer ritualísticas, né? A Lua é uma carta que fala do quê? De magia. A magia está no ar, então faça rituais. E tem que usar essa semana a sensibilidade. A Lua fala das águas, né? Do elemento da sensibilidade. Para quê? Para enxergar o que está oculto, para enxergar além do que estão mostrando, porque às vezes o que estão mostrando pode estar embaçado, né? Então a Lua fala disso, de um período onde as coisas podem estar embaçadas, instáveis. Então a dica para vocês, leonino, não entre se a coisa não estiver muito clara, não estiver clara, não entre, porque quando a gente age sob efeito de Lua, a gente faz bobagem porque não está enxergando a essência. A Lua é uma carta que fala de família, então questões familiares, de infância, de origens podem ser afloradas para serem resolvidas, questões com mulheres. E a Lua, ela é a carta psicológica, cuidar do psicológico, cuidar da parte emocional, limpar internamente mágoas, ressentimentos. Todos nós carregamos, né, do passado, dores, traumas. E a Lua pede para fazer essa análise psicológica, né? Ela é a carta do emocional, de perdoar, se perdoar, de fazer essa parte psicológica. Mas na prática é isso. É uma carta mais não é uma carta de ação, é uma carta de observação e de sentir a verdade, se aquilo ali é verdade, né? Certo? E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Sai a carta número 5, a carta da árvore. A árvore é uma carta de cura, é uma carta que é uma semana, a palavra-chave da árvore é sabedoria, né? É uma carta muito importante. Até a gente tem um oráculo de árvores, que é o Ogan. O Ogan é um oráculo que tem uma estrutura de 25 árvores. Então, a árvore fala da ancestralidade, do nosso DNA, de sabedoria, de cura. E a árvore traz um período de progresso, porém lento, né? Olha lá, a árvore cresce para cima. Então, ela fala de progresso, porém um progresso que lento e devagarzinho, um passinho depois do outro. Vai devagarzinho, tá? É uma carta de lentidão. Tem que ter a paciência para esperar a árvore crescer.
O projeto é sólido, criar raízes, mas ele vai crescendo lentamente. E é uma carta também como a lua, que os leoninos tiram a lua, né? E os virginianos a árvore. Essas duas cartas, lua e árvore, são cartas que falam de família, tá? Então as questões de família, de ancestralidade. Os virginianos é uma boa semana para reverenciar os ancestrais, né? Então aqui nós estamos vivos por causa do bisavô, do tataravô, do avô, do pai, não é? Então fazer uma reverência para a ancestralidade. Então traz esse momento de cura aí para vocês, né? E vamos agora falando com o pessoal de Libra. Vamos falar agora com os librianos. Sai a carta do caixão, librianos. Uma carta de corte de imprevistos. Então é uma semana que não adianta ser muito quadradinho, librianos. É a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então, momento de ter plano A, plano B. Não deu certo plano A, tem o plano B, uma cartinha na manga, tá? Então, às vezes assim, o destino leva as coisas, tem que aceitar, não é você que planeja tirar, o destino leva, tem que ter frieza. Olha o número da carta, 8. Vocês têm poder para lidar com os imprevistos. Poder vocês têm, mas tem que ter frieza e também trabalhar com aceitação, aceitar que aquilo tem que ir embora, que tem que ir, né? Tem coisa que tem que ir embora. Então é isso, o caixão fala de um poder de lidar com os imprevistos. Tem o plano A e o plano B, tá certo? O caixão fala disso. Não é você que planejou, saiu, o destino vem e tira, então tem que trabalhar, aceitar e também não se agarrar em coisa que já morreu. Às vezes a gente fica tentando, né, ressuscitar as coisas também. Tem coisa que tem que ir embora, né? E tem a frieza para isso, né? E agora vamos falar com os escorpianos. Pessoal de escorpião, sai a carta número 35, que é a carta da âncora. Essa é a penúltima carta do baralho cigano. Ou seja, escorpianos, vocês têm uma experiência muito grande para conseguir os propósitos, os objetivos, o que vocês querem essa semana, tá? Então tem a experiência para isso. A âncora, o navio ancorou lá, ele chegou onde ele quis, né? Ele chegou lá onde ele quis. Então a âncora fala disso. A âncora fala de chegar no seu propósito com o quê? Com segurança, com estabilidade. Essa é uma das cartas fixas do baralho cigano. Então vocês têm a experiência, segurança e estabilidade para chegar onde quer. O número é 8, que traz o poder. E quem traz a proteção para vocês, né? Essa semana é a linha dos marinheiros, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos? Sai a carta número 19, que é a carta da torre. A torre é uma carta de elevação espiritual. Então, essa semana, sagitarianos, faça a sua elevação espiritual, faça uma conexão, uma ligação com a espiritualidade, né? É uma carta que fala de meditação, de isolamento. Mas, essa semana, se você gostar de lugares espirituais, a torre representa os templos espirituais, frequente. O que importa essa semana é que vocês se interiorizem, ou num lugar espiritual, ou fazendo sua meditação isolado, que vocês se interiorizem, porque a cura, essa semana, vem de dentro para fora. Esse 1 que sai, né, 19 vai dar 1 na numerologia, na redução, esse 1, essa novidade, esse novo tempo vem de dentro para fora. Então as coisas do lado de fora, os movimentos, os fatos não vão mudar. O que vai mudar é a sua visão em relação aos fatos que continuam mesmo, entendeu? Então é fazer essa interiorização aí. A torre pede esse isolamento e a elevação espiritual, ou fazendo sua meditação ou frequentando lugares espirituais. Uma carta de isolamento. E vamos para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos. Sai a carta número 11, né? Que é a carta do chicote. O chicote, primeira coisa, existe aqui, capricornianos, a necessidade de vocês fazerem uma limpeza espiritual, né? O 11 vai dar um 2, é pedir ajuda. Peça ajuda. O 2 é não tente resolver as coisas espirituais sozinhos. O 2 é compartilhe, né?
Porque pode ter alguma coisa no astral essa semana que está amarrando, que está dando um nó. Então divida isso, né? Na espiritualidade, essa carta ela dá um nó. Na parte prática, vocês lidando com situações, pessoas chicotes, inflexíveis, né? Eu tenho um chicote e você não tem. Quem manda sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então o chicote fala disso. O chicote fala exatamente disso. De situações de pessoas emperradas mesmo, que amarram as coisas. Então vocês têm que ter paciência e ir para a parte espiritual para tentar desenrolar, tá certo? E vamos aí para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos. Sai a carta número 28, que é a carta do homem, ou o cigano, né? O homem ou cigano. O número já vai dar uma dica, é o 1, iniciando projetos, né? É uma carta, é o cavaleiro solitário, vai sozinho. Não peça muita opinião das pessoas, seja racional, lógico. Usar todas as características do homem, características masculinas, liderança, movimento. É uma carta yang, vai para cima. Não é uma carta emocional, uma carta mais de lógica, é uma carta mais de racionalidade. E sempre que sai o homem, aquarianos, é uma carta que aparece os bons contatos. O homem sempre é uma carta bem-vinda, né? Então aparecem os bons contatos, mas é uma carta mais individualista. Então uma carta que traz esse movimento racional, lógico, com as características masculinas. Então não é um momento de ficar quieto, é um momento de agir para o novo, né? Porque a redução dá 1 e agir individualmente. E vamos para o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a carta 21 da montanha, uma carta de melhora, uma carta de promoção, uma carta de crescimento, porém lento, uma carta de tempo lenta, né? E qual é a dica para vocês, piscianos? É uma semana que tem que ter persistência, tem que ter constância, foco, direção. É como se vocês estivessem escalando uma montanha para chegar lá no topo. Para chegar no topo, vocês têm que ter tudo isso que eu falei agora, essas palavras. Foco, direção, persistência, constância. Então a montanha fala, vocês chegam lá, mas vai com força, né? Olha o número da carta, é um 3 na redução. Então traz o crescimento, traz a melhora. E como é uma carta de solidificação, a melhora vem e fica, né? Porque é uma carta fixa de solidificação. E quem traz a proteção para os piscianos essa semana, né, é o rei da justiça, Xangô. Então Xangô traz aí a força que vocês precisam. Sejam honestos, sejam verdadeiros, porque com Xangô a gente não brinca, né? Com Xangô, brincou, dançou. Qual é o lema de Xangô? Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Então que as machadas de Xangô cortem as injustiças e tudo que for importante essa semana, documente. É uma carta de burocracia, de papel, é uma carta que fala de justiça. E vamos lá para os aniversariantes da semana, né? Quem faz o seu ano novo pessoal com as runas de Odin. Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá, vamos ver que runa sai. Nossa, a runa número 25, a runa em branco, é a runa de Odin, tá? A última runa. A gente tem 24 runas, né, inscritas com os caracteres, as inscrições, e a última runa é a runa em branco, que não tem inscrição, é a runa 25, a palavra-chave é destino, né? Então Odin, ele tá lá, né, no seu trono, olhando aí para vocês, aniversariantes, e falando assim, o que eu faço com esse povo aí da humanidade, o mundo da humanidade aí, né? Que na mitologia nórdica a gente tem 9 mundos. Tá em branco ainda, por isso que a runa em branco, a runa do destino, a runa de Odin, a última runa. Tá em branco o livro ainda. Eu não sei o que eu vou fazer com vocês ainda, mas tudo que vier de positivo e negativo é para o seu crescimento. Então fala para trabalhar com aceitação, né? Então Odin, quando ele traz essa runa, que a palavra-chave é destino, aceite, vocês que estão fazendo
o seu ano novo pessoal aí, tudo que vier de bom, que vier de ruim, porque é para crescimento. Odin fala, eu vou dar força em momentos ruins e eu vou dar vitória para vocês, eu vou dar momentos bons também. Mas eu não sei ainda, o livrinho da vida está em branco. Então, o que Odin fala é, procure fazer bons atos, ter bons atos para colher os bons frutos. Essa é a mensagem do dono das runas de Odin. E vamos agora para a pergunta mental. Vamos aí, mentalize uma questão objetiva, mas gente, tem que ser objetivo, direcionado, pode ser de qualquer setor, mas objetivo, né? E vamos ver o que Metatron e todas as 9 categorias angelicais vão falar para vocês. Vamos pedindo que o tarô seja envolvido pela linha dos anjos. Vai, pensa aí, mentaliza bem firme o que vocês querem, sai a lua. Para vocês resolverem essa questão tem que ter muita sensibilidade. E se a coisa está muito embaçada, está muito instável, não entra. A lua, ela pede uma sensibilidade, a lua fala de escuridão. Então, se vocês não estão enxergando as coisas com clareza, não está muito sólido, não entre, porque aí vai entrar numa seara desconhecida e não é bom, né? E a lua, ela fala de família, então pergunte para as pessoas mais velhas, porque a lua é uma carta tema de família. Para resolver essa questão, não misture as emoções, porque a lua, ela traz milindre emocional, e aí com milindre emocional a gente não consegue resolver as coisas com clareza. E faça rituais, porque a lua é uma carta do ritual, de magia, né? Para esclarecer algumas situações aí, porque as coisas às vezes podem não ser do jeito que vocês querem, né? A lua, ela envolve muito a parte emocional, a parte psicológica, mas ela envolve dores e traumas do passado, então tem que tomar um pouco de cuidado aí, né? E peça para as pessoas que vocês confiem da família, peça opinião, tá? É uma cartainha, uma carta de vai com calma. Se a coisa não estiver clara, às vezes a gente não está enxergando a coisa como ela é. E tudo que a gente abre vai ter que fechar. O baralho cigano na mandala astrológica abre muita energia, então a gente vai fechar com uma mensagem com o Ogan, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma. Então vamos ver aqui. O Ogan é um oráculo composto de 25 árvores. Vamos ver a árvore que sai? Vamos ver aí. Sai a árvore número 1, a primeira árvore do Ogan, a bétola. A palavra, a frase da bétola é: a bétola protege quem tem alma pura. O que é isso? Faça as coisas do coração, faça as coisas com verdade. A bétola, ela pede para exorcizar crenças limitantes do passado. Como ela é a árvore que abre o Ogan, ela pede para limpar as coisas do passado, purificar, porque tem fertilidade para vocês, né? Ela é uma árvore que pede para vocês se sociabilizarem, prestarem serviço, serem prestativos, né? Trabalhar arduamente em cima dos seus projetos. Essa árvore da bétola é trabalhar arduamente, se unir com as pessoas e fazer as coisas com pureza do coração. Esquece o que passou, porque a bétola, ela traz fertilidade para vocês começarem, mas vocês têm que estar em grupo, se sociabilizar, trabalhar, prestar serviço, tá certo? É isso. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então eu posso ajudar vocês em todos os setores, tá? Mapear os corpos, ver os setores, é uma consulta bem aprofundada. Então quais são os atendimentos que eu presto? Consulta oracular, limpeza espiritual profunda, que é o complemento. Eu entro dentro do campo áurico, alinho os centros de força, os corpos e potencializo os pedidos. O ano pessoal através da numerologia pitagórica, para você saber o seu ciclo. E você que quer aprender, eu sou oraculista profissional. Eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática e de ética. Então, consultas oraculares, limpeza espiritual profunda,
Ano pessoal, através da numerologia pitagórica, né? E cursos oraculares, para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcar o atendimento. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram. Qual é o objetivo das redes sociais? Postar diariamente, postar dia a dia, tá? Diariamente, quais são os aspectos astrológicos e o calendário espiritual. Então a gente trabalha com duas energias, a parte mais técnica da astrologia, porque os planetas eles se movimentam e cada dia eles fazem aspectos entre si diferentes. Então lá cedo você vai ter lá de manhãzinha o aspecto astrológico e o aspecto espiritual, porque a gente mexe com o calendário espiritual, os deuses, os anjos, os santos, os orixás. Nós somos bem ecléticos, tem a parte pagã e tem a parte cristã, tá? Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Entra lá nas redes sociais para saber a energia astrológica e a energia espiritual de cada dia. Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.